Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não deixem já de dar sua curtida aqui, de se inscreverem, caso não estejam inscritos, ativar o sininho das comunicações para saberem das novidades aqui do nosso canal. Veja essa história, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas interessadas em assuntos relacionados à história. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto ligado a vários temas discutidos na modernidade. Democracia, direitos humanos e outros mais que usamos no nosso dia a dia. Muitas pessoas não sabem quanto que foram discutidos, quando que foram aprimorados, desenvolvidos. Então, se você quer saber alguma coisa a respeito disso, é só me acompanhar e veja essa história. O século XVIII, na Europa, ficou conhecido como o século das luzes, isso por causa do iluminismo. Mas que luzes, que iluminismo é esse? O iluminismo foi uma corrente filosófica, social, política, econômica, que foi defendida, não vigorou, não foi colocada em prática, mas foi defendida por vários pensadores nesse século XVIII, e que partia do pressuposto da razão humana sendo necessária para se alcançar o seu grande objetivo, que era a verdade. Ou seja, utilizar-se a razão, o raciocínio, e não a autoridade de alguém que escreveu no passado sobre determinado assunto sem questionar essa ideia. Então era necessário o questionamento, era necessário a dúvida. E a dúvida é colocada em cena principalmente a partir da atuação de René Descartes, filósofo matemático francês que viveu no século XVII, quase no século XVIII, e que vai dar, digamos, um pontapé inicial no movimento iluminista. Ele próprio não era bem iluminista, mas ele começa a discutir essa questão da dúvida. E ele parte, no início da sua trajetória filosófica, a se posicionar a respeito da chamada dúvida universal. Não acreditava em nada, duvidava de tudo que existia. Tudo que existia era ilusão. Nada podia ser comprovado, compreendido, estudado, transmitido. Até que ele se deteve diante do próprio pensamento, do próprio raciocínio. E aí ele chega à conclusão que é o princípio da sua filosofia, o método cartesiano de análise, que é conhecido. Cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Se eu estou aqui pensando, é sinal de que eu existo. Ele abandona a dúvida? Não, ele abandona a ideia da dúvida universal. Mas ele mantém a necessidade da chamada dúvida metódica. Para bem sabermos, é necessário bem duvidarmos. Aliás, esse é o princípio de toda ciência moderna. Não podemos aceitar logo de cara tudo que é dito. É necessário analisarmos, pesquisarmos para sabermos se realmente aquilo ali corresponde à realidade ou não dos fatos. Então, Descartes é esse que tem essa grande contribuição para a ciência moderna, para o iluminismo, criando assim a ideia da necessidade da dúvida. Só que o iluminismo tem as suas raízes bem mais lá atrás, lá no século XVI, com o Renascimento, que vai dar os primeiros passos, na verdade, na ciência moderna, com a obra de vários pensadores, cientistas, que vão contribuir dentro da sua área de ação a respeito disso daí. E ele começa efetivamente com a obra de um filósofo inglês, não aqueles famosos franceses que nós praticamente conhecemos, ouvimos falar, e todo mundo pensa que o iluminismo teve o seu início na França. Alguns autores até admitem isso, colocando John Locke como uma espécie de pré-iluminista, mas ele vai ser um grande pensador que vai iniciar realmente o pensamento iluminista no campo da ciência política, defendendo que deveria tudo funcionar como no chamado estado natural. O que seria isso? Ele afirmava, ele defendia a ideia de que o ser humano nasce com os chamados direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, sendo que ao Estado cabe a função tão somente de defender esses direitos. Não cabe ao Estado conceder ou tirar esses direitos, porque eles são inerentes ao ser humano. Nós já nascemos com eles, diferente de outros tipos de direitos sociais e políticos que são conquista
mas isso é assunto lá ainda mais na frente, na Revolução Industrial e outros que veremos mais para frente. John Locke afirma, então, que monarcas absolutos não têm direito de vida ou morte sobre os seus súditos, que na verdade não deveriam nem ser súditos, seriam cidadãos de um Estado que está ali para defender a sua sociedade. E se o governo não contribuir, se o governo não atender aos anseios da população? O John Locke defendia o chamado direito de rebelião. Cabe à população se rebelar contra o mau governante, que vai ser, princípio, utilizado pelos colonos lá na América do Norte, as 13 colônias da Inglaterra, que, por ironia da história, a primeira vez em que é utilizada na prática essa ideia de John Locke, exatamente contra o seu país, que era a Inglaterra. Quando ele morreu, passou-se quase um século para que a sua ideia fosse colocada em prática. Para lembrarmos aqui que essas ideias foram defendidas, mas para vigorarem realmente, tem muitos países ainda hoje que passam longe de tudo que foi defendido no Iluminismo lá no século XVIII. E chegando à França, país que mais desenvolve pensadores, que vivia em pleno sistema absolutista ainda, contra o qual o Iluminismo vai se insurgir, mas também, quase por ironia da história, é exatamente onde nasce e florescem as principais ideias iluministas. Surgiu a ideia de se compilar, se reunir o pensamento desses novos filósofos que estavam defendendo ideias novas. E daí nasceu a obra chamada Enciclopédia, que foi organizada pelo escritor Diderot e pelo matemático D'Alembert, mas contou com a participação de vários filósofos, pensadores, iluministas como Voltaire, Rousseau e outros que deixaram seus escritos nessa obra monumental que pretendeu ser a reunião de todo o conhecimento humano. Obviamente não é. É um exagero da parte deles, como outro exagero dizendo que a razão humana explica tudo, e ela não explica tudo. A razão humana não pode explicar muita coisa ainda. Ela não é absoluta. Tudo bem. E é na França que surgem os 3 grandes pensadores iluministas mais famosos de todos. O primeiro deles, o Barão de Montesquieu, que defendia a ideia que a melhor forma de governo a ser adotada por um país seria a monarquia parlamentar, baseado no modelo inglês, que lá em 1688 havia afundado de vez o absolutismo real e implantado o sistema parlamentar. E Montesquieu afirmava, na sua obra O Espírito das Leis, que apenas o poder limita o poder. Ou seja, o poder não pode ficar concentrado nas mãos de uma só pessoa, como estava no absolutismo, mas deveria ser dividido, repartido em 3 esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um deles com a sua atribuição e fiscalizando o trabalho do outro. O legislativo, que é onde tudo começa, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que o processo administrativo começa no executivo, e não é. O processo administrativo de um país começa com as leis que são feitas no legislativo, o executivo coloca as leis em execução e o judiciário cuida para que as leis sejam cumpridas, para que haja respeito às leis, sendo o judiciário o guardião do cumprimento das leis. Montesquieu dizia que os 3 poderes deveriam ser independentes e harmônicos, cada um dentro da sua função, mas vivendo em harmonia. E nem sempre funciona muito bem ainda. O segundo grande pensador foi Voltaire. Escreveu 2 obras, ali, muitas obras, mas 2 principais: Cartas Filosóficas e o Cândido, no qual ele faz uma ironia aquelas pessoas que candidamente acreditam otimismo, de forma otimista, que tudo vai se resolver. Ele ironiza isso. E ele é um dos grandes defensores da ideia da tolerância, sendo que, mesmo sendo membros de um mesmo movimento, eles não compartilhavam das mesmas ideias. Voltaire tinha sérias desavenças com Rousseau, por exemplo, e consta que numa das várias discussões ele teria virado para Rousseau e teria dito a famosa frase: posso não concordar com nada do que você diz, mas vou defender até o fim o seu direito de dizê-lo. Era o princípio máximo de Voltaire dentro do pensamento da tolerância, que também precisa ser colocado mais em prática nos dias de hoje. Várias pessoas que acham que a sua ideia é boa, muito bem, mas querem impor essa ideia aos outros. Voltaire dizia que não.
Você pode pensar o que você quiser. Tem o direito de não concordar com o que você diz, mas é direito seu pensar diferente. E ele vai defender a ideia da tolerância, mas, no entanto, nenhum dos dois, nem Montesquieu, nem Voltaire, falam em relação ao povão. Aliás, Voltaire até falou, mas o que ele disse em relação ao povo? Povo inculto e ignorante merece aguilhão, canga e feno. Voltaire considerava o povo bugado. O grande defensor do povo foi Rousseau, que não era nem bem visto pelos colegas iluministas, por causa das suas ideias mais radicais. Jean-Jacques Rousseau foi o mais radical de todos. Ele defendia, na sua grande obra, talvez a mais famosa, a mais conhecida do movimento, o Contrato Social, que deveria haver um governo no qual o povo participasse diretamente. É o que ele defende no contrato social. Havia um contrato entre a sociedade e o governo de troca recíproca, cada um tendo a sua atribuição, mas o povo deveria participar de uma forma mais direta desse governo. Além do lado político, social e econômico, surgiram também ideias, aliás, econômicas também surgiram, duas grandes correntes econômicas dentro do iluminismo, uma das quais não teve prosseguimento, que foi o fisiocratismo. Os fisiocratas defendiam a ideia de que a riqueza estava na terra, na atividade primária, agricultura e pecuária. Mas defendiam a ideia também de que a economia deveria ser livre. Daí a máxima do fisiocratismo, laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. O Estado não deveria interferir na economia. Mas foi uma ideia que não foi adiante, porque foi superada pelo grande pensamento econômico que nós vemos ainda nos dias de hoje, com as suas adaptações ao longo dos tempos, que foi o liberalismo clássico, que não foi criado por Adam Smith, como alguns acreditam. Adam Smith não criou o liberalismo. Ele estudou as chamadas leis de mercado, interpretou essas leis e descreveu o sistema liberal na grande obra conhecida como Da Riqueza das Nações, em qual ele fala também que a economia deve ser livre da interferência estatal. Isso vai de acordo com as pretensões da burguesia, que desejavam que a economia é livre. Por isso o iluminismo é o grande aliado das pretensões burguesas. A burguesia tinha a pretensão de economia livre e outras, e o iluminismo tem a base filosófica, política e econômica de defender essas ideias. E a economia de mercado, o liberalismo, descrito por Adam Smith, tem as suas características próprias. A grande e principal lei do mercado, a lei da oferta e da procura, que diz o que determinado produto, a oferta é muito grande, o preço aumenta. Se a oferta é muito grande, o preço abaixa, é o contrário. Se a oferta é pequena, se tem pouco no mercado, aí sim o preço aumenta. Se a procura por aquele produto é muito grande, o preço também aumenta, todo mundo quer comprar aquilo. Se ao contrário, a procura é pequena e ninguém quer comprar, é necessário abaixar seu preço para se poder vender aquilo. É a lei da oferta e da procura, a lei básica do mercado. Além da defesa da propriedade privada, da livre iniciativa, não posso dizer o quê? Cada um é livre para montar um negócio que bem entender, sem interferência do Estado, sem interferência do governo. E outras mais que fazem parte do pensamento liberal clássico, que vai ser combatido mais adiante, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Paralelamente ao iluminismo, surgiu um outro movimento interessantíssimo e curioso, chamado despotismo esclarecido, no qual alguns monarcas da Europa Oriental e da Península Ibérica, Portugal e Espanha, resolveram adotar princípios iluministas. Com que objetivo? Um dos quais práticos. Eles viram as ideias crescendo, se expandindo, e com receio de que o povo dos seus países se revoltasse, utilizando essas ideias, resolveram, vamos implantar alguma coisa aqui nessas ideias, manter sob controle. Os déspotas esclarecidos, então, foram aqueles monarcas que, sem abrirem mão de serem absolutistas, tinham um certo esclarecimento, um certo conhecimento a respeito das necessidades do seu povo. E desejavam também fazer algumas inovações em seus países, vendo que era necessário modernizar-se a conduta, determinados setores da vida administrativa, ao mesmo tempo que eles desejavam também
se livrar de uma certa interferência da Igreja na vida política dos seus países. O iluminismo tem essa característica também de ser anticlerical, contrário à presença da Igreja. Voltaire, inclusive, tinha uma frase terrível, muito tolerante, mas tinha uma frase que dizia o quê? Que a liberdade só seria alcançada quando o último nobre fosse enforcado nas tripas do último padre. É totalmente anticlerical e contrário à nobreza. Mas, voltando ao despotismo esclarecido, vários elementos se destacaram, como Frederico II, rei da Prússia, um dos antigos reinos que se dividia a Alemanha atual, que modernizou o exército prussiano, transformando a Prússia de um pequeno paizinho no interior da Europa em uma grande potência. Continuou territorialmente o mesmo tamanho, mas virou uma potência militar, um exército muito bem montado e organizado. Catarina II, imperatriz da Rússia, que também fez grandes renovações no país, e ela era de origem alemã, casou-se com o Pedro III, czar da Rússia, sucedeu o marido no trono, inclusive, dizem as más línguas que ela foi responsável pela morte do marido. Teria mandado assassiná-lo, assim teria sido um dos vários amantes que Catarina II teve. Mas, aquelas fofocas históricas, vamos deixar isso de lado. E ela vai modernizar a Rússia, só não deu liberdade aos servos. Os camponeses, os servos, continuaram como o grupo social mais expoliado, explorado de todos. José II, imperador da Áustria, que também tomou várias medidas de liberdade, mas mantendo controle sobre a administração. E as medidas dele foram de caráter anticlerical, contrário à presença da Igreja. E Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, em Portugal, ministro do rei Dom José I, tomou também medidas modernizadoras em Portugal, que era um país já muito atrasado em relação a outros na Europa. Pombal modernizou Portugal, inclusive ele teve que reconstruir Lisboa, que foi destruída por terremoto seguido de um grande incêndio. Pombal foi responsável pela reconstrução de Lisboa. E é conhecido também por ter expulsado os jesuítas de Portugal e das suas colônias, do Brasil, querendo eliminar a influência da Igreja Católica em assuntos do Estado. Então, foi uma realização de Pombal, ainda controversa, dentro da sua administração como ministro do rei Dom José I. Terminando o reinado com a Dom José I, sobe ao trono de Portugal Dona Maria I, que vinha a ser a mãe de Dom João VI, e ela é conhecida lá em Portugal como a viradeira, ao contrário que aqui no Brasil é conhecida como a rainha louca, mas em Portugal ela é conhecida como a viradeira, porque ela virou totalmente toda a política adotada pelo Marquês de Pombal. Então esses foram os principais déspotas esclarecidos. É óbvio que nós temos outros filósofos, outros pensadores do iluminismo, mas dentro da nossa proposta aqui no canal, não há tempo hábil para falarmos de todos eles, é uma visão geral dos principais que contribuíram com as suas ideias, que não foram colocadas em prática de imediato, demoraram anos, décadas, algumas até mais de um século, para serem colocadas em prática, mas que vão influenciar muito movimentos depois, como a Revolução Francesa, que ocorreu depois, a independência dos Estados Unidos, 1776, movimentos de independência do Brasil, como a Conjuração Mineira, que veremos também aqui mais adiante, o processo de independência das colônias espanholas na América, tudo isso recebeu influência do iluminismo. Então, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não deixe de curtir aqui, inclusive darem sugestões do que podemos falar oportunamente em outros temas aqui, outras temáticas a respeito da nossa história. Não deixe então de curtir o canal, de se inscreverem e até o próximo vídeo.